Metrópole Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio para confirmar que o vereador trabalha na sexta-feira, o vereador André Fraga. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Chico. Boa tarde a toda a equipe da Metrópole, James. Mas aqui para mim não é trabalho não, viu, Chico? É sempre uma alegria encontrar vocês aqui. Sempre dá para aprender e dar uma risada aí depois desse vídeo aí. Deixa mais alegre o final de semana. Tem um vídeo seu que viralizou também aí nas redes sociais. Eu quero até conversar sobre ele, mas antes, para quem não assistiu, solte ele aí, por favor, Jefferson. Galera, parece que a ponte Salvador Itaparica vai sair do papel. Estão dizendo, né? Eu vou te contar uma notícia ruim. Não vai ter ciclovia, não vai poder andar de bicicleta, ou seja, só vai andar pela ponte quem tiver carro ou embarcar em algum buzu. Enquanto um projeto com mais de 320 quilômetros vai ligar Salvador a Aracaju por bicicleta com ciclovia, a obra aqui da ponte Salvador Itaparica com 14 quilômetros não vai ter ciclovia e vai custar mais de 6 bilhões de reais. Enquanto as cidades do mundo inteiro estão incentivando a bicicleta, o uso da bicicleta, a gente aqui vai ter uma ponte caríssima que não vai permitir bicicleta. Pelo contrário, não vai ter nem mais ferryboat para ir de bicicleta. Pelo menos nessa charge aqui tem bicicleta. Mas não é para dar risada não, gente. Vamos se movimentar. A ideia é que a gente possa movimentar através de uma petição pública e a gente pressione o governo do estado, deputados, senadores, da base aliada do governador, e perguntar para o governador Rui Costa por que você não quer deixar a bicicleta na ponte. Vamos cobrar, vamos exigir, porque Salvador, a Bahia, as cidades do Recôncavo, todo mundo pode fazer uso da ponte com bicicleta, potencializar o turismo da bicicleta, potencializar o esporte, o lazer, uma outra forma de ocupar a cidade. Vamos nessa? Compartilha, manda para todo mundo, grupo de pedal, quem pedala, quem gosta de bicicleta, quem está querendo andar de bicicleta. Vamos nessa, vamos fazer isso chegar até o governador, para que ele bote bicicleta na ponte. E aí, vereador? É isso, a gente fez uma audiência pública recentemente, Chico, discutindo um pouco essa coisa da ponte. A ponte é para uns ainda é polêmico, é desnecessário, para outros é fundamental. Na prática, eu acho que a decisão está tomada pelo governo e parece que teve a batimetria recentemente, agora estão fazendo os estudos para começar as obras, em que pese tem essa crise aí da Evergrande, né, que está deixando todo mundo de cabelo em pé com a economia da China, o dólar também aumentou muito, então tem gente que acha que a ponte subiu no telhado. Mas independente disso, como é que a gente não permite, por exemplo, que as pessoas possam pedalar, né? A bicicleta hoje se transformou em uma grande alternativa de pós-pandemia. Cidades do mundo inteiro, países do mundo inteiro estão incentivando o uso da bicicleta. A gente aqui em Salvador e no interior do estado, às vezes você pega a estrada aqui, grupos e mais grupos de bicicleta. Rapaz, demais, eu vejo isso. Em todo lugar, né? De manhã, sábado, e às vezes eu vejo de noite, André, eu tenho maior medo porque eles ficam ali na Estrada do Coco e eles têm uns grupos muito grandes que ficam... E eu fico com medo, porque você não tem nem um espaço para o ciclista na pista da estrada, né? Geralmente vai no acostamento. Geralmente vai no acostamento e nem tem uma sinalização, uma iluminação, uma estrada confiável. Morro de medo. E a velocidade máxima é alta, né? Nas nossas estradas, geralmente é 100, no mínimo 100. Mas se você falou da Estrada do Coco, em outras estradas, a BR-324, enfim, pelo Recôncavo inteiro, que eu tenho viajado mais por aqui. E a gente fica imaginando, não vai ter mais ferryboat. O ferryboat vai tirar depois da ponte. E depois, vai tirar, pelo menos a gente fez uma audiência pública, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado disse que não vai ter mais ferryboat depois da ponte. Meu Deus. E aí as pessoas não vão... Já teve uma polêmica, né, com bicicleta no ferryboat, porque o ferryboat antigamente cobrava, para ir de bicicleta, cobrava o valor de um carro. E aí, depois de muita pressão dos ciclistas, eles passaram a cobrar menos. Mas agora nem na ponte você vai poder ter condições, vai ser proibido o uso. Então muitas pontes ao redor do mundo... Nem pagando, né, nesse caso da ponte, nem vai pagando. ser pior do que no ferro. E muitas pontes ao redor do mundo permitem, né, inclusive ali no vídeo tem uma foto de uma ponte nos Estados Unidos que permite que a bicicleta se locomova. Então a gente está tentando encontrar um caminho de pressão pública para eventualmente fazer uma pequena adaptação ali, ou numa parte do acostamento. A ponte Rio-Niterói, durante muito tempo, né, ela não tinha as baias, né? Então hoje você tem baias na ponte Rio-Niterói que foram construídas muitos anos depois da ponte. Então, de repente, uma solução que a gente tem estudado é baias para
fazer a vez do acostamento e que a bicicleta possa seguir por ali. Então, estamos batalhando por isso aí, Chico. Não é fácil não, mas a gente está mobilizando boa parte da galera da bike aqui em Salvador. Mas é o que você falou, né? Tem muita gente aí dizendo, foi feito aí batimetria? Batimetria, Foi feita a batimetria, mas em compensação com a crise imobiliária que a China está tendo, a empresa vai quebrar, não vai ter... Dólar alto. Não é? Dólar altíssimo, a gente está numa instabilidade incrível e... Não sei. Eu tenho sinceras dúvidas se eu torço para que saia ou que fique no papel a ponte. E você, James, já tem sua opinião formada? Não, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas também. Do impacto disso tudo na ilha. A gente sabe que a gente não é uma população ainda muito educada. Somos A gente sabe que né? aqui jogar lixo é uma coisa muito comum. Eu não sei qual seria o impacto visual na Baía de Todos os Santos. Eu acho que isso é importante. Claro. Eu lembro do Nelson Rodrigues dizendo paisagem é verba. Se a gente é uma cidade turística e a primeira capital, isso é uma coisa importante. Eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho nada contra a mobilidade, não tenho nada contra facilitar o acesso das pessoas aos lugares, mas às vezes eu torço, porque a gente sabe, a gente tem exemplos históricos de medidas supostamente de progresso, sobretudo na mobilidade, que foram erros grosseiros. A semana passada eu falei sobre o Museu Arquiepiscopal do Palácio Arquiepiscopal, que era um anexo da Igreja da Sé, que foi derrubada para passar um bonde que ninguém não veio para lugar nenhum, sabe? Então, era um tipo de promessa, sim, que só ficou prejuízo. Salvador tem um histórico disso também, a Bahia. Então, eu não sei, não tenho conhecimento técnico para falar especificamente da ponte, mas às vezes eu estou assim, tomara que não tenha, para manter o negócio ali como está. Tem um outro problema, Chico, que em função das mudanças constantes de projeto, que houveram várias mudanças no projeto da ponte, reduziu-se a altura e a largura do acesso aos navios na Baía de Todos os Santos. O que tem um impacto gigante do ponto de vista econômico. A Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo, né? A maior baía das Américas. E tem um potencial enorme do ponto de vista enquanto área abrigada para os portos, né? Porto de Aratu, Porto de Salvador. E os navios estão cada vez maiores. E hoje, com o projeto que está, os maiores navios não conseguirão acessar a Baía de Todos os Santos. Realmente. É absurdo, né? Pensa no absurdo, né? Aí a gente começa a torcer contra mesmo. Sem falar que é o seguinte, sem falar que você tem uma obra que, a princípio, uma PPP, o Estado vai gastar alguns bilhões, depois estão se discutindo algo em torno de 80, 60, 80 reais o pedágio. Vai acontecer o que está acontecendo hoje com o VLT, em parte, porque tiraram os trens do subúrbio. Vocês viram, acho que as marisqueiras fizeram uma manifestação hoje, inclusive. Tiraram os trens do subúrbio, não deram alternativa, e vai levar não sei quantos anos para fazer o VLT. Enquanto isso, as pessoas não têm condições de chegar nos lugares que elas querem chegar. Então, aí, hoje a gente fez uma audiência pública hoje sobre a Ponta do Sapoca. James, que gosta aí da toponímia, das áreas, fica ali no... Ponta do Sapoca? Onde é a antiga fábrica de cimento que tem ali em Tubarão, Paripe Tubarão. É uma sugestão de transformar aquilo num parque, um grande parque para o subúrbio ferroviário. E aí a discussão foi que, por exemplo, no caso do VLT, Chico, nas reuniões do VLT sugeriram, não, mas a gente pode dar tal dia, tal horário de maneira gratuita. Mas a Marisqueira falou, mas nosso trabalho depende da maré. Eu não vou poder me programar. Quarta-feira, às 5 da tarde, pode ser que a maré não adiante. E a maré depende... Enfim, então, há essas nuances que muitas vezes esses grandes projetos não contemplam, né? Não se preocupam, né? Isso é importante porque muda completamente a vida dessas pessoas, né? E o trem já parou. E o VLT não chegou. Exatamente. Então, vai demorar para chegar. Esse intervalo aí não tem um preparo. É de 50 centavos para 4,40. Que era essa basicamente a principal queixa da manifestação de hoje. A tarifa do trem custava 50 centavos. Os ônibus custam 4,40 e não são, acho, o melhor modal, para usar uma palavra vigente, para se transportar frutos do mar, né? Marisco e tudo mais. Incomoda inclusive os passageiros. O ônibus é um outro tipo de espaço e tudo mais. Eu mesmo detesto estar num ônibus e ver uma pessoa com sardinha, camarão, não sei o quê. Não é o ideal. Então, de fato, foi insensível. Acabou assim, de repente, estranho. Agora, vereador, essa é uma pauta
claro, de sustentabilidade também. Você é um grande defensor da sustentabilidade, mas, além de tudo, com esses argumentos que você acabou de trazer, é social, visivelmente, né? Falta um diálogo com a comunidade para entender as nuances, né, dos trabalhos específicos. E aí, no vídeo ali, você falou, vamos nos unir, vamos tentar. E a gente do lado de cá assiste a isso, parece que tudo passa e a gente não tem controle sobre isso como sociedade. Como é que a gente pode ajudar a sociedade civil? Como é que pode se organizar e ajudar nesse sentido de pressionar os poderes públicos para, enfim, para fazer essas modificações que conversem com as necessidades da comunidade? A democracia tem alguns caminhos, né? Ou deveria ter, né? Nesse caso, a gente está propondo um abaixo-assinado virtual para que depois a gente possa levar, no caso, o vice-governador, que é o gerente da obra, o gestor da obra, né? Mas o que a gente tem à disposição é o caminho do diálogo. Afinal de contas, todos nós somos democratas, então a gente acredita nessa possibilidade de diálogo, de mostrar que há um grupo grande de pessoas que gostaria, inclusive é estratégico, veja, você pode atrair pessoas do mundo inteiro para pedalar numa ponte, para sair de Salvador e para Itaparica para Salvador, para ir para o Recôncavo, para ir para o sul do estado. Então, passa a ser, inclusive, estratégico quanto posicionamento, como foi o lançamento aí do Museu da Música ontem, que é estratégico para Salvador. Salvador, conversando ontem, eu ficava refletindo, porque Salvador é uma cidade, a primeira capital, porto mais importante do Atlântico Sul durante muito tempo. Aqui passou Charles Darwin 2 vezes. O nosso arquivo público, do jeito que estava, vai ter do lado ali a Casa das Histórias. Não tinha um Museu da Música, a gente, né? Música respira, transpira música. Então é estratégico, né? Então, assim como a ponte, acessar a bicicleta, por exemplo, eu acho que é estratégico, seja para o turismo, seja para a mobilidade, seja para esse novo momento em que se estimula a bicicleta enquanto espaço e elemento de saúde, enquanto forma de se relacionar diferente com a cidade. Então, é diálogo, é mobilização e é os dois juntos. A gente está conversando com o vereador André Fraga. Abraão, você não deu boa tarde, não deu os números de telefone, você só me disse que eram 5 horas e 1 minuto. Pois é, desculpa aí, Chico, obrigado pela oportunidade. Vou fazer loló agora. 35055000 é o telefone da Metrópole para você participar aqui no Jornal da Cidade nesta sexta-feira. Na verdade, o WhatsApp para sua mensagem 981553258 e através deste WhatsApp, ouvinte, você terá em mãos a última edição do Jornal da Metrópole. Como assim, Abraão? Sim, fácil. É só você enviar a mensagem Jornal. Pronto. Em 5 segundos, na tela do seu celular, vai estar aparecendo a última edição do Jornal da Metrópole, 981553258. E estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Chico Carrara. Secretário, só é secretário, é o vice, vereador. Eu ia te perguntar, porque pergunta tem a ver com isso, da diferença, né, entre você foi secretário e agora seu primeiro mandato de vereador. O que é que você sente de diferente assim no trabalho, no lidar? Essa pergunta é interessante, Chico, porque de fato tem muita diferença, né? Eu passei aí 7 anos e alguns meses no executivo, né? Na prefeitura. Então o executivo é assim, no primeiro ano você planeja, né? Pelo menos na gestão do prefeito da Semineto era assim, você planejava tudo que você queria fazer aos 4 anos, desenvolvia ideias, ouvia as pessoas, conversava, pronto. E aí você executava, você entregava, você fazia a gestão. Já como vereador, você precisa sugerir ao prefeito, você precisa fazer uma proposta, ou um projeto de lei, um projeto de indicação. O projeto de lei, você não pode aumentar R$1 de custo para a prefeitura, então você é super limitado na perspectiva no que você pode propor, porque tudo gera custo. O que não gera custo? Qualquer coisa gera custo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra característica, que é a representação, né, de segmentos da sociedade. Então, por exemplo, essa agenda é uma agenda que a gente estava falando da ponte, é uma agenda que eu venho já construindo essa relação, porque pedalo, ando de bicicleta pela cidade, conheço as principais questões dos ciclistas, assim como hoje a gente tem um projeto com relação ao uso do CBD, que tem uma relação próxima a um outro grupo grande de pessoas na cidade. A gente tem uma conexão grande com a agenda de reciclagem, que aí vai desde as cooperativas, os catadores de recicláveis, até os cidadãos que querem desenvolver as empresas que trabalham com reciclagem. Então, ali é um grande espaço de representações sociais, e a gente faz isso. E também
as pessoas não valorizam muito a Câmara, né? O cidadão comum, de forma geral, mas quase tudo passa pela Câmara, né? As principais decisões, a legislação que depois vai impactar, né? Se pode fazer isso aqui, se não pode fazer aquilo ali, como é que tem que ser, passa pela Câmara, e eu acho que é fundamental que a gente dê mais atenção, que o cidadão se interesse mais. A gente vai lançar em breve, Chico, uma pequena série, uma websérie, como é o dia a dia do vereador. Então, qual a diferença de um projeto de lei para um projeto de indicação? Como é que funciona a sessão? Como é que é o pequeno expediente e o grande expediente? O que é, por exemplo, o colégio de líderes? Como é que funciona a tramitação de um projeto pelas comissões para depois ir para o plenário? Então, a gente está lançando aí nos próximos 15 dias essa pequena série para tentar aproximar cada vez mais as pessoas da Câmara. E você gosta mais de ser secretário ou vereador? Não dá para comparar ainda, que foram 7 anos como secretário e 7 meses como vereador. Mas tem sido uma experiência interessante. Eu tenho uma tese que é o seguinte, eu não acho que ninguém na gestão pública deve permanecer mais de 2 mandatos, no caso do Brasil, 8 anos, na mesma função. Eu inclusive, tenho pensado em um mandato apenas. Então, mas 2 mandatos é mais do que o suficiente para você chegar, entender como funciona, dar sua contribuição e abrir espaço para uma outra pessoa, uma outra forma de fazer. Então, eu acho que eu já tinha dado minha contribuição no Executivo, e agora eu acho que essa minha contribuição na Câmara vai seguir essa mesma lógica. Então, mesmo que eu achasse mais interessante ser secretário, eu não continuaria por lá. Tem um ouvinte para fazer pergunta, o vereador? Cristiane. Quem é? Alves, está aí na linha 4. Boa tarde, Alves. Caiu a ligação. Mas Daniele também tem pé. Tenho sim. Vereador, a gente está vivendo aí à beira de uma crise hídrica aqui no Brasil, mas a pauta das mudanças climáticas é uma pauta internacional, inclusive de preocupação já há alguns anos por outros países, né? A gente está até um pouco atrasado nesse sentido e tem sofrido muito com a pasta do meio ambiente aqui no Brasil atualmente. Mas você é um militante da sustentabilidade, do incentivo a novas modalidades de energia. Quero saber se você tem conseguido assim, espaço aqui em Salvador, na Câmara, tem conseguido espaço para falar sobre sustentabilidade, sobre essas novas modalidades de energia e um caminho, assim, né? Abrir novos caminhos mais sustentáveis para a capital baiana. Excelente. Com certeza, a gente tem encontrado uma grande receptividade na Câmara das nossas pautas, né? Agendas. Eu sempre, na campanha, eu dizia que acho que Salvador precisava de um mandato que falasse mais sobre esse assunto, que botasse mais isso na mesa. E a gente tem conseguido colocar, né, os projetos, apresentar as ideias, e temos tido, sim, aí uma boa receptividade dos colegas. Porque quando você bota um projeto de lei, você precisa passar pelas comissões, que aí cada comissão tem 7 a 9 vereadores, aí depois tem que ir para o plenário. A gente apresentou, por exemplo, um projeto para transformar Salvador aí numa referência em energia solar, em microgeração distribuída, mini microgeração distribuída, que é aquela energia que a gente bota no telhado de casa, aquela pouco pequena. E já passou, por exemplo, na CCJ, com pareceres favoráveis e unanimidade na votação. Qual é a ideia? É incentivar, através de renúncia tributária, essas instalações na cidade. Nós podemos ser uma referência nacional e uma lei para propor isso. Por outro lado, na Comissão de Emergência Climática, a gente também tem feito um debate sobre os principais setores que emitem gases de efeito estufa. A gente tem em Salvador o transporte e a mobilidade, que emite 60% a 70% de tudo que a gente emite em Salvador. A gente tem a agenda de resíduos e de energia. Então, nós estamos focando a nossa atuação muito nessas 3 frentes e acredito que Salvador tem tudo para dar certo nessa agenda, né? Tem os desafios. Crise hídrica é um efeito colateral da emergência climática, assim como é a pandemia. Sim. A pandemia é um efeito colateral da emergência climática. A gente acha que a crise da pandemia é assustadora, ela é só uma marolinha se a gente considerar o tsunami que vai ser a emergência climática. Não fala de tsunami não, que o soteropolitano está assustado com essa história. As pessoas se assustaram com a ideia do tsunami, mas também rodou muito um estudo que mostrou que a Cidade Baixa e outras áreas, né, a área aqui de buraquinho, vai ficar debaixo d'água se nada for feito. Né? E não depende só de Salvador, depende do planeta inteiro. Tem esse mapa, né, mapa de risco costeiro em relação a isso. Mas, vereador, vou aproveitar o momento também para puxar outros assuntos aí. A gente começou com um vídeo do nosso querido ex-prefeito ACM Neto e o assunto do momento é a fusão do DEM com o PSL, que está chocando algumas pessoas. E você deu entrevista ontem mesmo, inclusive, né, falando que mesmo não descarta a possibilidade do partido se manter aí na base, né,
com apoio ao possível candidato a governador, né? Queria saber sobre isso, como você tem visto essa fusão, se incomoda de alguma forma essa nova comunicação com o PSL? Veja, o PSL, inclusive eu vi uma nota do presidente do PSL dizendo que uma das condições para a fusão seria a manutenção, a presença do novo partido na oposição ao governo Bolsonaro. É o que eu li, né? Não sei até que ponto é verdade ou não, é porque era uma nota meio que de bastidor. O prefeito Assemineto já deu algumas demonstrações que não é muito afeito ao presidente da República. Óbvio que, no caso, Bruno, por exemplo, o prefeito, ele mantém um diálogo institucional, deve manter, é prefeito com o presidente. O Partido Verde, que é o meu partido, e eu, pessoalmente, nós somos completamente oposição ao governo Bolsonaro, não preciso explicar muito o motivo, mas eu entendo que o movimento do Democratas em se associar ao PSL segue uma lógica de fortalecimento dos dois, né? Então, Bolsonaro já saiu do PSL, ainda tem uma série de deputados e senadores lá que são bolsonaristas, assim como tem do Democratas também. Acho, inclusive, que pode ser um processo de depuração da saída, porque eles vão ter a oportunidade de sair, né? Na hora que faz a fusão, quem está dentro dos dois partidos pode sair sem perder o mandato. Então, penso que pode ser, inclusive, uma estratégia para que eles façam a depuração e depois possam se posicionar de maneira... Eu acredito que o prefeito Assemineto é um homem inteligente. Se não fosse inteligente, teria sido prefeito, não será governador. E eu sei que ele será e sabe que colar com o Bolsonaro é pedir para se enterrar. Vereador André Fraga, eu quero agradecer o que foi. É que o ouvinte voltou aí. Tá aí, vamos aí, antes de... Valdir, na linha 4. Boa tarde, Valdir, pode falar? Boa tarde. Chico, James, a bancada aí, só fazer assim um protesto, mas é construtivo. Na esfera municipal, estadual e federal, a gente está tão desanimado com essa classe política, que esses caras chegam aí para dar entrevista, falando bonito, tem projeto em andamento, falta CCJ, falta não sei o quê, e não sai nada do papel. Eu só estou registrando isso porque nós brasileiros estamos cansados dessa bravata deles aí, viu? A gente tá vivendo esse... Ô, Valdir, eu acho que você está representando um sentimento, que é um sentimento que, de fato, a maior parte dos brasileiros, dos cidadãos, tem com a classe política. Não acho que você está, diríamos, errado completamente. Eu acho que o risco da gente é só colocar tudo no mesmo saco. Isso sempre leva a gente por um caminho que é um caminho que não contribui, não colabora para o aperfeiçoamento da democracia, né? Eu podia falar aqui de uma série de ações que a gente desenvolveu quando eu era secretário, projetos como Parque da Cidade, Parque dos Ventos, Parque São Bartolomeu, Parque Pedra de Xangô, enfim. Podia falar do IPTU Verde e IPTU Amarelo, que hoje são diversos edifícios sustentáveis na cidade. A gente podia falar do aumento das ciclovias, mas eu podia falar um monte de coisa, mas eu não vou ficar falando sobre isso. Eu vou te dar razão e vou pedir para que você acompanhe o nosso mandato nas redes sociais ou na internet e quem sabe você muda de opinião. Muito obrigado, vereador André Fraga, ele aí. Muito obrigado pela visita. A gente ainda está recebendo poucas entrevistas ao vivo e tivemos o prazer de receber você aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, James. Obrigado a toda a bancada. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.